Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai começar a estudar um pouco sobre os números primos, tá ok? Então, primeiramente, o que seria um número primo? Bem, o número primo, pessoal, nada mais é do que todo número que possui apenas dois divisores. Isso é muito importante. É todo número que possui somente e apenas dois divisores. E quais são esses dois divisores? É o 1, tá? E o próprio número, tá ok? Ou seja, o número primo é todo número que possui apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, aqui a gente tem uma tabela numérica, tá? Aqui a gente tem vários números e vamos identificar quem são os números primos, tá bem? Olha só, primeiramente, pessoal, isso aqui é regra, tá? O número 1, ele não é considerado número primo, tá bem? Então, primeiramente, a gente descarta o valor 1. Ok, olha só. O 2 é número primo, por quê? Porque eu só posso dividir o 2 por 1 e por ele mesmo, ou seja, o próprio 2. O 3 é número primo, por quê? Porque o 3 eu só posso dividir por 3 e o próprio 3. Já o 4 não é primo, por quê? Porque eu posso dividir o 4 por 1, por 2 e por 4, tá ok? Então, o 4 não é número primo. Já o 5 é número primo. Por quê? Porque eu consigo dividir o 5 apenas por 1 e pelo próprio 5. O 6 não é número primo. Por quê? Porque o 6 eu posso dividir por 1, por 2, por 3 e o próprio 6, certo? Então, essa é a característica de um número ser primo ou não ser primo. Olha só, o 7 é primo. Por quê? Porque eu só consigo dividir o 7 por 1 e 7, tá? O 8 não é primo. Por quê? Porque eu consigo dividir o 8 por 1, por 2, por 4 e pelo próprio 8, tá? O 9 não é primo. Por quê? Porque eu posso dividir o 9 por 1, por 3 e por 9, tá? O 10 não é primo, porque eu posso dividir o 10 por 2, por 5, tá? O 11 é primo. Por quê? Porque eu consigo dividir o 11 por 1 e o próprio 11, certo? Então, olha só, o próximo primo é o 13, o próximo é o 17, o próximo é o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, o 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 87, tá? Então, de 1 a 100, a gente possui apenas esses números primos aqui. Então, lembrando, o número primo é todo número que eu só posso dividir por 1 e por ele mesmo, tá? Então, professor, esses daqui que o senhor circular são os números primos, ok. E os outros? Bem, esses outros valores aqui, pessoal, todos os outros valores que não são primo, eles também têm um nome, tá? Esses outros valores aqui, eles são chamados de números compostos, tá ok? Então, os valores que eu posso dividir por 1 e por ele mesmo, a gente chama de primos, e o restante a gente chama de números compostos, tá ok, pessoal? Então, agora vamos estudar a decomposição em fatores primos, tá? Então, como isso aí funciona? Bem, digamos, pessoal, que eu quero decompor o número 24, tá? Como é que eu faço isso? Presta muita atenção nesse momento. Primeiramente, eu escrevo 24 e ao lado eu traço uma barra, tá ok? Ao lado eu traço uma barra. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai dividir o 24 pelos nossos números primos, tá bom? Então, eu peço agora que vocês copiem os números primos que a gente vai utilizar aqui.
Olha só, pessoal, 24 dá para dividir por 2. 2 é o nosso primeiro número primo, tá? Tá aqui, ó. 24 dá para dividir por 2? Dá. Né? Então, eu consigo dividir o 24 por 2. Que dá quanto? Dá 12. Concorda? Aí eu vou perguntar a vocês, pessoal. O 12 ainda dá para dividir por 2? Dá, né? Então, ainda posso dividir o 12 por 2. Que dá quanto? Dá 6. Não é isso? O 6 eu consigo dividir por 2 ainda? Consigo, tá? Que dá quanto, pessoal? Ora, 6 dividido para 2 dá 3. Agora deixa eu perguntar a vocês. O 3 eu consigo dividir por 2? Não consigo. Concorda? Então, o 3 não dá para dividir por 2, que dá número quebrado, não é isso? Qual é o próximo número primo? Ora, o próximo número primo é o 3. O 3 eu consigo dividir por 3? Consigo. Que dá quanto? Dá 1. E quando a gente chega em 1, a gente acaba a nossa conta. Tá bom? Então, olha só. Aqui, pessoal, como é que eu faço para terminar a nossa operação? Eu multiplico, ó. 2 vezes 2. 2 vezes 2. Vezes 2. Vezes 3. Tá ok? Então, olha só. Quando eu tenho uma multiplicação de números iguais, a gente consegue simplificar ainda mais. Ó, o 2 está sendo multiplicado quantas vezes? 1, 2, 3. Então, eu tenho 2 a terceira vezes 3, que é esse 3 aqui. Então, pessoal, 24 é a mesma coisa de 2 elevado ao cubo vezes 3, ok? Agora, vamos fatorar o número 18. Olha só. Eu escrevo 18 e ao lado faço um traço, não é isso? Então, vamos fatorar de acordo com os nossos números primos. 18 dá para dividir por 2? Dá. Que dá quanto? Dá 9. Pessoal, eu estou dividindo por 2 porque 2 é o primeiro número primo nosso, tá bom? O 9 dá para dividir por 2? Não dá, né, pessoal? Quem é o próximo número primo? É o 3. Então, dá para dividir por 3 aqui, ó. Que dá quanto? 9 dividido para 3 dá 3. O 3, pessoal, ainda dá para dividir por 3? Dá, né? Então, eu consigo dividir o 3 por 3, que dá 1. Então, o nosso resultado vai ser 2 vezes 3 vezes 3, tá? Ou seja, 2 vezes. O 3 está multiplicando 2 vezes. Então, acima do 3 fica o número 2. Ok, então essa é a forma que a gente decompõe os números em fatores primos. Pessoal, aqui é a atividade para casa, tá? Muito obrigado por assistir até aqui e bons estudos a todos.